Hello, de volta ao iPhone. Tava lá tentando passar as coisas, né, pro iPhone, mas, cara, tá corrompendo demais. Eu desisti na metade do caminho. Tem que tomar muito cuidado na hora de transferir, pra não ter perdido tempo, né? Porque, nossa, chateado de ter perdido muitos arquivos. Aí agora eu tô desconfiado até que pode ser o cabo também, né, o cabo de transferência. Merda! Tá difícil, hein, gente? O povo para na frente da garagem. Pois é. Aí tô nesse dilema. Agora indo pra terapia. Acho que tá suja a tela aí, gente. Mas que trem pra sujar que é essa tela de iPhone. Tem um lencinho aqui. E tô atrasado, hein? Atrasado, olha isso. Passa, querido. Sinal aberto, pessoa desfilando o sinal. Ai, patience. Eu preciso de assunto pra minha terapia. Eu tô chegando lá, o Carlos, ele só conversa. Peguei o ar aqui. Tá fechado, tem hoje. E aí a gente só fica batendo papo ali. Então eu vou, sento e fico batendo papo. Eu preciso de assunto. Mas o que acontece? Eu tô bem. Eu tô me sentindo no caminho certo. Eu tô me sentindo disposto para fazer as coisas, que é tudo que é da terapia, né? Mas tem coisas que eu ainda preciso resolver que às vezes eu nem lembro. Eu tô tão tocando foda-se que eu não lembro, sabe, que eu preciso resolver. Essa questão do pudim, pô, doeu, coisa e tal, mas eu tinha uma compreensão, assim, não me atrapalhou a viver, nem nada. Me incomodou muito nos primeiros dias, mas tudo bem. Eu preferi viver esse tempo e eu ainda tô vivendo, né? Mas não é nada que me impede de fazer nada, não. Inclusive, eu acho que é até um incentivo para fazer mais coisas pela minha própria vida, né? Agora que eu tenho pelo menos um pouco de tempo para mim, 20 minutinhos, que eu preferia 1000 vezes estar com ele, lógico. Mas não tem mais, não tem como, não tem volta e pronto. E não vou substituir, tampar um buraco. Eu vou tampar esse buraco comigo. Então eu preciso caçar coisas que estão me incomodando. Pô, eu tava incomodado esses dias com a solidão, né? Tava me sentindo assim, meus amigos não estão aparecendo. Ai, foda-se, sabe? Foi ruim no começo, lógico. Mas porque eu tava carente, né? Eu tava ali num ambiente que era muito preenchido pelo pudim. E aí, né? Senti falta deles. E ainda sinto, só que sentir a falta não quer dizer que isso incomoda, né? Que nem hoje tem aniversário do Fefa, eu vou ver eles. Sexta da Dani, vou vê-la. Sábado também. Então, assim. E tô na minha dieta, gente. Minha cara tá quadrada. Eu quero resolver isso aqui, ó. Essa papinha, né? Aí preciso resolver. O que eu vou resolver? O que eu vou falar na minha terapia? Vocês lembram? Eu nem lembro como é que foi minha semana pra saber o que me incomodou. Você chega na terapia de vocês, o que vocês falam? Porque antes, como é hipnoterapia, ele sugava as coisas de mim, né? Eu acho que eu vou pedir pra ele me hipnotizar hoje. Eu vou tentar. Me hipnotiza, eu quero buscar alguma coisa. Quero buscar alguma coisa. Meu futuro tá feito. Deixa eu construir, tem ele aqui na minha cabeça, na minha memória. É um passo a passo. E agora vai. Abre esse coração aí pra mim. Bora fazer acontecer. Esse aí é o escopo das minhas músicas autorais. Vão ser lançadas.
Hoje mesmo eu tava pensando, gente, será que eu dou um toque de sertanejo nessas músicas pra poder estar nos espaços? Porque, por exemplo, o pop rock, ele não é tão presente mais assim, né? Tô vendo a Batalha do Júnior aí, cara, que artista top, né? Que produção massa, que músicas incríveis, e o cara não vinga, sabe? Que pacto é esse que ele precisa fazer? Tô zoando, mas né? Agora ele vai estar no The Town, num palco assim, ali, saca? O cara precisava de espaço, a Globo podia pegar uma música dele assim, pá, e colocar na novela. Escuta o disco do Júnior pra vocês verem. É o maior artista pop, né, do Brasil, certeza. Produções assim, realmente pop. Não funk pop ou funkadão, não sei o que lá. Porque chamar, tipo, Luísa Sonza, Anitta, coisa e tal, de pop, é porque a gente não tem outras referências, né? Porque não é, cara. Eu não paro aqui e vou botar Anitta, Luísa Sonza, coisa e tal, popularmente, vou botar aqui pra minha família ouvir. Mas o Júnior sim, a Sandy sim, né? Um Vitor Clay, uma Ana Vitória, apesar de ser mais suave, mais um wave, mais uma coisa mais, sei lá, MPB. Agora o Júnior é produção mesmo. Aí tô pensando aqui, né? Eu vou fazer essas músicas, essas gravações agora pra ter. Mas eu tô apaixonado nas minhas músicas, sabe? Todas. Então, vou botar mais um aqui. Dá um rapzão, botei. Mas, enfim, vou pensar, preciso pensar. Porque eu gostaria de estar em todos os lugares. Porque sou eu falar, você precisa de um nicho, coisa e tal. Cara, eu sou o meu nicho. Sou um cara versátilzão mesmo, sabe? Gosto de sertanejo, gosto do pop, eu gosto do rock. Queria estar em tudo. Só que a gente tem que pensar na realidade, né? A aceitação do público de um lado é diferente da aceitação do outro, né? Tem gente que consegue espaços, mas não é numa totalidade assim, né? Sempre com muito preconceito, muita coisa. Então, tem que prestar atenção realmente o que eu quero, onde eu quero estar. E tenho que ver financeiramente também, porque é lógico que o sertanejo eu imagino que ganha mais, que está mais em todos os espaços assim, mas eu acho que trabalha que nem um condenado. Tem muitos shows, é uma rotina assim que tipo, calma, eu já tenho quase 40 anos. A galerinha aí de 20 e tal, que tá começando, tá na flor do sonho, tem os pais pra acompanhar. Agora é eu que preciso acompanhar meus pais. Tá aí um ponto que eu posso falar. Eu tava com uma coisinha assim de medo de perder meus pais, né? Mas não, aí ele vai querer conversar sobre isso, ele não vai me hipnotizar. Questão de romance, não tem nada, não acontece nada. Às vezes assim, até uma faísca, mas uma coisinha já tipo, ai, não quero insistir, não quero ter que conversar sobre coisas que estão no começo, e no começo deveria fluir. Então, não. Tipo quando você contrata alguém para trabalhar com você, tipo assim, eu não domino inglês, eu preciso de alguém para falar inglês com os meus clientes. E aí eu chamo uma pessoa que fala um inglês ali, beleza, mas quando ela vem pro corpo do trabalho, ela não consegue usar a linguagem que o meu cliente precisa. Então, cara, não. Porque se for pra esperar você aprender, sabe? Se for pra ter que conversar, te ensinar, aí não precisa de você fazer. Aí eu mesmo vou fazer. Não preciso capacitar ninguém. Se eu quiser, aí é uma coisa. Se eu ver valor naquilo, é uma coisa. Mas quando você tem uma cartela de opções, uma cartela de currículos na sua mesa, ai, fuck, né? A pessoa chegou com uma promessa e
de repente não cumpriu aquilo, cara, tchau. É dolorido porque você tem todo o trabalho de conhecer, contratar uma nova pessoa, conhecer uma nova pessoa. Mas é a vida, cara. É assim que são os processos seletivos. Você não é obrigado a nada, obrigado a ensinar a nada. Que nem aquela música da Sandy, Eu Só Preciso Ser. Essa música é massa. Eu não preciso ensinar, eu não preciso pregar, eu não preciso me explicar. Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando acalento. Eu não preciso me posicionar e nem te convencer. Eu só preciso ser. Tá de manhã, né, gente? Eu só preciso ser. Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar. Eu só preciso ser. Eu não preciso exagerar pra te mostrar que não é cena. Eu não preciso abrir a perna pra te provar que eu vale a pena. Eu nem preciso de muito dinheiro, não sou refém do meu emprego. Não tô atrás de atenção e nem da tua aprovação. Eu só preciso ser. Eu só preciso ser. Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar. Eu só preciso ser. Legal, né? Filosofias de carro. Vou atrasar em muito. Daqui a pouco eu aviso ele que, ó, tô atrasado. E muito não, uns 10 minutos. Já tô passando aqui pela Tamandaré. Mas eu vou devagar, vou no meu tempo. Ontem eu fiz academia, fiz pernas. Cara, eu tô com um jeitinho na lombar ali, não tá certo não. Mas não vou nem procurar. Não vai me enfiar fisioterapia, essas coisas aqui, não vou. Tipo, coluna que lute, joelho que lute, perna que lute, canelite que lute. Eu vou malhar, eu vou fazer as coisas. Vou tomar os Gardenal que precisa pra, né, as vitaminas, pra poder, né, ter um pouco mais de força, de resistência. Mas ficar fazendo esse trem. Eu parei aí 1 mês fazendo fisioterapia. Resolveu? Não sei, porque eu nunca mais voltei pra academia. Nunca mais consegui pegar o ritmo, a rotina, né? Um feriado atrás de feriado. E, gente, uma vez você conquista a serotonina e não para. Pelo amor de um cabrito, não para. Você precisa fazer isso. Não! Não vou. Você pode diminuir a carga, você pode diminuir ali na academia, mas vá. A serotonina vem na tomada de decisão que você tá indo e na chegada. Na verdade, nem é na tomada de decisão que você tá indo, porque pra você ir pra academia é um Deus nos acuda. Pra você ir fazer qualquer coisa que é dolorosa, mas que no final te dá um resultado. Só de você ir, você nunca vai se arrepender de ter ido pra academia. Tem isso. Nossa, pra pensar em ir, eu arrumo 1000 objeções. Cara, bota o tênis e sai de casa, que você vai pra academia. Entendeu? E aí você consegue. Só que quando você chega em casa e você vê que você foi, que você tá doloridinho assim, você tá sentindo as fibras construindo. E aí depois de um tempo você começa a olhar no espelho e ver que cara, tá fazendo resultado. Isso é serotonina, gente. Serotonina vem, dos olhos, do sentimento, de você ver resultado. Serotonina acho que nem é um hormônio. É uma emoção de satisfação. Serotonina não é um hormônio, é uma emoção. Gosto dessas minhas frases, né? Tipo, paciência não é um sentimento, é uma atitude, né? O amor é um conjunto de sentimentos, ele não é um sentimento. O amor é um grupo, né? Que ele precisa de
É tipo uma construção, o amor. Ele precisa de pilares, ele precisa de patamares, ele precisa de escadas, né? Ele precisa de impulsos, às vezes, elevador, né? Ele precisa de proteção, de vedação. Ele precisa de estrutura. O amor é uma construção, um conjunto, não é um sentimento só, né? Uma emoção só. O que mais que eu filosofo? Não sei, muita coisa que vem assim, espontâneo. Assim como a gentileza. Gentileza é uma atitude também, né? O respeito é uma atitude. Tudo que condiz ao caráter, né? É isso. E tudo é escolha, gente. A gente escolhe ser paciente. A gente não fala, eu não sou um cara paciente, não. Poxa, passe a ser, porque é uma atitude. Porque o mundo não vai mudar porque você é impaciente. Na verdade, você pode estragar as suas coisas, estragar o seu mundo. Deixa eu voltar na música aqui que eu tirei pra cantar da Sandy. 1, 2, 3. Dá pra nascer alguém que sabe ser tão igual a tudo que eu sempre quis. Só eu sei a história dessa música. E eu acho que eu botei ela muito aguda. Porque como eu componho, eu pego primeiro melodias na minha cabeça, aí eu gravo, né? Aí depois eu vou caçar, tipo assim, notas que condizem com essa melodia. Aí às vezes eu uso outras músicas pra me ajudar. Tipo assim, nossa, eu gostaria dessa música numa batida assim. Aí eu vejo, tipo, que música que tem essa batida? Eu vou lá e olho, e aí às vezes eu uso os acordes dela pra montar o meu acorde. Nem sempre é a mesma sequência de acordes. Acordes são as notas, o conjunto de Lá, que passa pra Si bemol, que passa pra Sol, que passa pra Ré. Tipo isso, aí eu uso esse conjunto pra construir a minha. Então, é assim que eu componho. E aí, por final, eu faço a letra. Faço a letra, porque eu acho que primeiro eu preciso conseguir a emoção, né? E aí depois eu vou fazer uma letra que condiz com aquela emoção. Ou às vezes eu pego escritas minhas antigas ou de cadernos e tal e aplico naquela melodia. Entendeu? Tem um carro dançando na minha frente. Estresse, eu tô indo pra terapia. Quer dizer, pode me estressar. Estresse, melhor vir agora do que vir depois. Que coisa, o bicho não resolve o que vai fazer da vida, olha aí. Agora a bonita vai passar e vai me deixar aqui no sinal. Porque não ficou dançando, enfim. Pra vocês verem, esse é meu trajeto. Deixa eu avisar que eu tô atrasado. Mais alguns minutos. Aí a voz ficou bem espremidinha. Eu tô aí tentando fazer os exercícios. Eu não sei o que tá acontecendo, mas nos últimos dias a minha voz tá bem ruim. Até pra fazer os exercícios. Cansada pra fazer os exercícios. E eu nem tô doente. Tô assim com alguns pigarrinhos, mas eu acho que pode ser do tempo, né? Gente, o tempo fechou. Mas fechou assim. Fechou com a névoa. Tá vendo aqui? O céu. O tempo fechou com a névoa assim. De frio. Mantenha-se assim. I love frio, só que, né? Precisamos de humildade do ar. A melhor coisa que nunca me aconteceu. A melhor coisa que nunca me aconteceu.
sempre quis, mas ela tá tão envolvida com você em outra questão que você pensa, poxa, se eu abrir essa porta, ou se eu falar que essa porta tá aberta, pode mudar muito, porque tem gente que não recebe muito bem isso, né? Eu acho que eu sou uma dessas pessoas, apesar de eu ter atitudes para melhorar esse sentimento, né? Tipo, quando alguém se declara, coisa e tal, eu tento ser compreensível, eu tento falar, né, a realidade, tipo, mostrar pra pessoa o lugar dela, importante na minha vida ali, mas que nesse âmbito eu não tô aberto, né, e mostrar que não é nada pessoal, tipo, não é ela que eu não quero, naquele contexto eu não quero, sabe, tem coisas que eu também não quero mexer, portas que eu não quero abrir, possibilidades que eu não quero ver, mas eu escolho não enxergar, porque tudo é uma possibilidade, né, gente? Mas é escolhas. Às vezes a gente já conhece coisas da pessoa que a gente não consegue enxergar onde isso se encaixa na nossa vida. Já a pessoa enxerga em você inúmeras coisas que encaixam na vida dela. Então, tipo, escolhas. E queira ou não, ali no fundinho você sente, assim, uma responsabilidade. Eu sinto essa de, tipo, o que eu vou conversar com essa pessoa já não vai ser mais natural, já não vai ser mais qualquer coisa. Entendeu? Porque eu não quero fazer ninguém sofrer ou mexer com sentimentos. Então acaba que tem amizades que vão ficando mais frias por causa disso, né? Melhor deixar o acaso acontecer e tal, situações em que possa acontecer ali um envolvimento, mas essa coisa de declarar é um pouco difícil. Eu não faço. Não sei que ponto que isso é bom ou ruim. Eu incentivo as pessoas a falarem, sabe? Porque, honestamente, eu gosto, eu admiro quando as pessoas me falam que estão afim, né? Mesmo que elas já saibam que não vai acontecer. Um caminhãozinho de lixo no meio da rua, além de lixo de caçamba. Eu admiro isso, porque não é uma coisa que parte de mim, não, sabe? Eu sou virginiano, então eu só dou passos muito certeiros, né? Muito certeiros. Então eu às vezes até planejo, pô, se eu gosto de alguém, eu crio uma situação pra poder a pessoa entender, sem precisar de eu falar. E aí vai partir da pessoa chegar em mim. E muitas vezes dá certo. A minha grande questão é estar afim de alguém. Será que eu tenho coração, gente? Será que eu tenho coração? Será que eu tenho um TDAH, que eu sou meio distraído nas coisas? Né? Também às vezes eu gosto e desgosto assim, em questão de segundos. Nossa, ó, não quero. Mas é isso. Não sei o que eu sou, não sei o que eu tenho, não. Sou um cara bem aberto, mas ao mesmo tempo bem criterioso. Não é criterioso, eu respeito o meu desejo ardente. Acho que é isso. Eu não gosto de colocar nada por cima do que eu tô. Por exemplo, agora eu tô muito focado em querer minha carreira. Eu tomei a decisão de ser músico, sabe? Então eu vou correr atrás disso. E nada mais vai me atrapalhar, sabe? Nada eu vou colocar. Já teve vezes que trabalho de arquitetura me atrapalhou e o desejo ardente sumiu. Pessoas, romances me atrapalharam. Eu falo, atrapalhou. Foi bom viver, me arrependo? Talvez. Mas passou. Eu tiro o aprendizado disso, mas não vou esconder que me atrapalhou. Família me atrapalhou, sabe? Isso não quer dizer que eu não amo, que eu não obedeço, coisa e tal. Mas eu reconheço que atrapalhou o meu desejo ardente, às vezes, de fazer uma coisa que eu queria muito, sabe? Enfim, e agora nada mais. Eu botei isso em primeiro lugar, saca? Isso é o primeiro lugar. Não quer dizer que eu não ame outras pessoas, que eu não,
sabe? Não vejo importância nas outras pessoas. E é até por elas que eu preciso realizar meus sonhos, sabe? Para não chegar num nível lá na frente e eu ter na minha memória só as dores que eu sofri e os empecilhos e começar a culpá-las, entendeu? Eu passei muito tempo culpando meus pais por algumas coisas que eu não conquistei, sabe? E não deixa de ser escolhas, sabe? Minhas, porque eles sempre me mantiveram livre. Eu sempre fui um cara livre para fazer e ser o que eu quisesse. Mas eles mostravam o que satisfazia eles, o que não. E eu tinha esse poder de escolha, de desobediência. Eu tinha o poder de desobedecê-los. E eu não escolhi. A gente tem um cara na frente brigando com outra pessoa. Deixa eu ver onde eu estaciono. Tá parecendo uma discussão. Vou botar aqui. Botei na calçada. Cheguei, Brasil. Ai, bora lá pra terapia. Só conversar aqui já me curou, já me ajudou. Já é uma terapia, entendeu? E foi bom. O que eu vou conversar, não sei, gente. Eu queria ser hipnotizado hoje. Será que eu invento alguma coisa? Vou inventar, nossa, eu tô sofrendo. Ai, meu Deus. O que vai ser de mim? Não faço ideia. Será que eu peço pra ele destravar minha voz? Mas não tá tão ruim assim não. Eu sinto que eu tô. Mas eu preciso conversar com o Cláudio. Nossa, eu não tô. Ai, não tô. Não tô sentindo que eu tô no caminho certo da voz. Queria estar mais. Não é só o fato de pagar caro que deixa a gente seguro que o produto é bom. Mas melhorou. Só que eu sinto que eu poderia ter melhorado também com outras coisas. A questão é que eu paguei caro e me comprometi a fazer os exercícios. Só que eu espero, assim, uma transformação surreal. Porque eu tenho problemas na voz. Tenho. Sabe? Eu quero cantar e eu quero todas as possibilidades. Eu tô pagando caro, tipo, além das minhas possibilidades financeiras. Então eu quero além das minhas possibilidades, das minhas possibilidades não, tipo, da minha capacidade mental, sabe? Porque eu me limitei aqui, o que eu posso, eu não posso cantar. E eu sinto essa limitação na voz, eu quero libertar isso. E o que depende de mim eu tô fazendo, que é os exercícios. Sabe? Eu acho que o acompanhamento é muito falho. De mostrar, assim, que eu tô fazendo a coisa certa. Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Eu vou gravar esse vídeo hoje pra ele lembrar. Vou anotar na minha agenda que eu vou gravar hoje os meus exercícios pra mandar pra ele. Ele é massa. As pessoas que eu vejo que ele já melhorou a voz são massa, mas eu quero a minha transformação. Porque eu sei dos meus limites e da minha capacidade. Vamos lá. Eu podia ter colocado uma música triste pra ficar triste e poder resolver. Vou chegar ali e inventar uma história. Depois eu conto. Hello. Estacionei aqui na Smart Fit depois da sessão. Não vi quantas horas, deixa eu ver. Se eu comecei às 9, 11h30. Eu fui até às 11 e pouco. Rapaz, tava procurando assunto pra hipnotizar, né? Vou contar pra vocês o que aconteceu. Essa aqui é a Smart. Uma Smart muito boa. Tá rolando uma obra aqui. Acho que foi praticamente um dos primeiros lugares que eu pisei num palco pra cantar. Que era o Taberna, o antigo Taberna. Taberna do Ogro. Antes do Taberna tinha um bar chamado Praia. Eu sempre quis vir, tinha umas areias e tal. Sabe que eu gosto desse clima de sunset, né? Mas eu não consegui vir, só passei na porta. Eu estou com bastante
estômago bastante vazio, não tô com fome, mas eu preciso lotar ele de água. Então começa a me sentir mal. Cara, vou esperar sentar num lugarzinho pra contar como foi essa hipnose. Eu vou lá no Goiânia Shopping agora comprar um presentinho pro Fefa. Vou abrir o computador também ali na Livraria Cultura, leitura, pra poder trabalhar. Vou editar o Canta e Habla. Vou fazer o projeto Soraltino, terminar o cadastro do Luciano. E o que mais? E fazer o que precisar de fazer de computador também. Agora. Voltamos com mais notícias daqui a pouco. Obras. Tô aqui na Yukon. Então, vi uma blusa que eu adorei. Essa aqui, ó. Parece muito com Fefa. Podia ser essa, mas ele vai ganhar tanta camisa. Dá uma coisa menos óbvia, talvez um boné. Eu gostei desse boné aqui. Que pode combinar muito com muita coisa. Mas será? Posso olhar outros bonés em outros lugares. Eu vou levar essa pra mim. Eu adorei essa blusa de frio. Não combina muito com ele, é cor muito escura. Ele combina uma coisa mais clarinha assim, mas essa daqui é bonita, mas não veste bem. Não veste bem. Vou pensar, acho que eu vou dar mais uma volta procurando um boné. Que se eu achar um legal, é dele. Né? Bora. Trouxe a blusa pra mim e comprei aquela blusa branca pro Fefa. Se eu achar um boné, eu complemento ele. Senão, deve só isso mesmo. Mas é isso, tô aqui que me aguento. Aqui tô no shopping, né? O cheiro de comida prevalece. Então, essa lombriga fica toda doida. Vou aguentar até a noite. Então, partiu trabalhar. Eu aqui, né, passando os arquivos do iPhone pro computador e do computador pro HD. Quase morri de susto agora, achando que eu tinha perdido as coisas que eu gravei hoje. Mas é porque não deu, né, pra passar do iPhone pra lá, que dá erro. Aí eu cansei, falei, ai, foda-se. E aí quando eu fui caçar no pendrive, meu Deus, sumiu. Mas aí eu fui olhar aqui, tá aqui, no iPhone, nossa. É muito complicado, gente, eu preciso parar logo. Que bom que tá chegando o dia do fim, sabe? É porque é cansativo e é não só editar, como gravar e postar e criar os prontos ali. Porque eu preciso focar em outras coisas agora, né? Estudando as coisas lá do curso da mentoria, construção da carreira. Eu tive hoje um bate-papo lá com o meu terapeuta muito válido, muito de evoluir. Daqui a pouco eu conto pra vocês como é que foi as coisas, né, os insights lá da hipnose. Sexta-feira tem um encontro com ele também pra medir o lote lá que eu não consegui medir no dia que eu tava dodói, né? Foi no episódio que inclusive eu editei hoje pra passar amanhã, no dia 17. Mas é isso aí, né? Vivendo e aprendendo. São 3h27. Esperando só passar isso aqui pro computador e eu vou pra academia. Academia eu preciso fazer exercícios locais. Fazer um vídeo pro Fefa, né? E é isso. Estou eu voltando. Vou caçar agora uma que acesse o Gym Pass, porque não estou liberado. Meu acesso era até ontem, dia 27. Porque eu achei que era até o dia 1º, que é o dia do faturamento, né? Mas tudo bem. Ainda bem que eu tenho um Gym Pass. Eu vou embora com sede, olha. Eu não peguei água lá no shopping pra pegar aqui. Se eu despedir da Smart. Mas não. Agora eu vou caçar. Ó, deixa eu botar aqui no carro. Vou caçar um Gym Pass aqui por perto. Vou aproveitar enquanto eu tô aqui pra contar pra vocês sobre a hipnose, né?
Eu tava sem saber como que a gente ia, né? Como que eu iria fazer a hipnose hoje, sem saber do que falar. Aí conversando com ele, contando como é que tá meus dias estão muito bem, tô bem decidido, né? Ao que eu quero da minha vida, que é aquilo que eu tava falando pra vocês, que é investir na minha arte, na minha carreira e tal. Ter prazer no processo, né? E ele me perguntou coisas que incomodavam. E, gente, não tem nenhuma disponível aqui por perto. Credo. Que plano ruim. Enfim. Como é que eu faço pra buscar nesse Gympass? Explorar. Localização atual. Enfim. Depois eu vejo isso aqui. Aí, conversa vai, conversa vem. Ele contou o caso lá de uma menina que tinha um problema com a mãe e tal. E assim, eu nunca tive problema com meus pais, nem nada. Mas, queira ou não, conflito sempre tivemos. Porque acaba que eu tive um acesso maior ao mundo, né, antes deles. Então, as coisas que eu queria, eu sempre tinha que ter muito cuidado, assim, né? Porque vindo do interior, todo mundo quer um filho padrão, né? Um filho padrão que segue o que todo mundo segue. Se for fazer faculdade, vai fazer faculdade ou de direito, ou de medicina, ou de alguma coisa que, né, que dê dinheiro, ou dê moral, né? Então, arquitetura naquela época não dava isso. Então, ó, abastecer. Então, enfim, não era só isso, né? Tinha que se comportar, tinha que ser o que lá, ainda mais sendo filho de quem sou, né? Cida Novaes e Manuel Correia. Enfim, esse não foi um grande problema, né? Porque, afinal, eu tenho um exemplo dentro de casa, né? De honestidade, de jeito de falar, de tratar as pessoas. Tudo que eu sou, aprendi com a minha mãe e com meu pai também. Mas tinha uma coisa que acontecia. Desde sempre que eu me entendia, eu não era muito de ser amoroso com a minha mãe, não era. E por vezes eu sempre tive muitos conflitos, assim, eu sempre bati muito de frente com meu pai, por mais que eu gosto de estar com eles, eu sempre busco estar com eles. Acho que o meu modo de demonstrar amor é tempo de qualidade, né? Assim como eu vejo, assim, que o modo do meu pai demonstrar amor é dar as coisas, é presentear, e o modo da minha mãe demonstrar amor é atos de serviço, né? Hoje eu compreendo isso, mas por muitas vezes eu não tinha essa percepção. Então eu brigava com ela, achando que ela tava se intrometendo demais, querendo arrumar demais, falar para ela descansar e tal. Então ele me mostrou que isso é dela mesmo, é o modo dela ser feliz. Não quer dizer que ela quer fazer isso só por mim, não, é por ela mesmo, né? Meu pai não me dá presente, não é só por mim, é por ele também, é o modo que ele mostra que ama, né? O meu tempo de qualidade, as pessoas, nossa, não precisa ficar aqui, pode fazer suas coisas gostando, não, mas a minha coisa é aqui, eu escolhi estar aqui, eu tenho 1000 coisas para fazer, mas eu prefiro estar aqui, né? Depois eu me viro com as outras coisas. Meu modo de amar é esse, né? Mas enfim, eu não sou amoroso com a minha mãe, né? Por vezes eu sou muito impaciente com todo esse cuidado, né? E com coisas também que eu vejo que ela se doa demais, ela dá muita coisa, ela financia muita coisa, não só minha, mas principalmente do meu irmão, né? E isso também me irritava muito, sabe? Era como se eu visse como fosse uma maneira de prender, né? E a gente não conseguia evoluir porque tá tudo sempre na mão, né? Nunca tivemos fartura nem nada, pompas e coisa tudo, não. Mas às vezes o básico que a gente corre atrás, Cida Novaes vai lá e resolve tudo. Ela fez isso a vida inteira pela família dela, né? Então, como assim ela não vai fazer pelos próprios filhos? Antecipar uma coisa para os próprios filhos, antes sequer do filho ter um problema, ela vai lá e resolve, né? Então, por isso que na minha adolescência pra frente, eu parei de contar as coisas pra minha mãe, os problemas, os conflitos e tal, porque eu queria resolver. Era assim que eu aprendi, foi assim que eu aprendi, né, a ser uma pessoa até um pouco equilibrada hoje em dia,
Tenho meus surtos? Tenho muito meus surtos. Principalmente com organização e desrespeito. Mas, enfim, quem não tem? Mas aí ele falou, o que é a hipnoterapia? Vamos lá buscar a primeira vez que você sentiu isso. Por que você se sente assim, injustiçado e tal. Injustiçado, ó. Injustiçado não, é... Assim com a sua mãe, né? De verdade, assim. Eu acho que a minha mãe é a primeira vez que ela pode ouvir isso de mim. Mas eu quero muito vê-la, coisa, mas quando ela chega, eu não sou de ficar abraçando, eu não sou nem de ficar sorrindo muito pra ela. Às vezes eu falo muito duro, né? Por mais que, assim, por dentro é uma explosão de amor, mas por fora, aquela coisa, assim, mais séria e tal. Como se fosse até uma questão de proteger. Tipo, eu sou pai da minha mãe. Será que eu fui pai da minha mãe na outra vida? Mas, enfim. E aí voltou para um momento que sempre tá na minha cabeça, que é meu aniversário de 7 anos. Meu aniversário de 7 anos foi o primeiro aniversário que eu não tive festinha, né? Então já foi diferente pra mim ali. Eu lembro que minha mãe e meu pai conversaram comigo, ó, não vamos ter festa e tal. E eu compreendi, mas fiquei triste, né? Eu não sei hoje, vendo assim, se eles estavam passando por alguma dificuldade financeira na época também, porque também não foi o melhor presente que eu ganhei. Eu ganhei um carrinho roxo, né? E aí, beleza. E aí, a minha memória é, eu lembro de eu estar brincando com um carrinho roxo e meu irmão brincando com o mesmo carrinho verde do lado. E beleza, essa é a minha memória dos 7 anos. Só quando eu voltei, eu vi um conflito, uma briga. Que era o quê? Eu ganhei meu presente e meu irmão deu birra pra ganhar o mesmo presente. E eu olhando aquilo, e aí minha mãe foi lá e deu o mesmo presente pro meu irmão. E aí eu me senti injustiçado. Aí eu falei, como assim? Eu não tive aniversário, mas o Rodolfo teve, ele ganhou presente, eu não pedi os presentes dele. Por que ele tem que ganhar o meu? É lógico que eu não falei assim com essas palavras, tal. Eu dei birra que nem uma criança. Eu, não, ele não sei o que lá. Mas o meu entender era esse, tipo, dê a César o que é de César no momento de César. Sabe? Cada um tem o seu momento. E aí eu lembro da minha mãe fazer aquela chantagem emocional que ela faz sempre, até hoje. Tipo, nossa, você, um menino tão educado, tão se fazendo birra, porque não quer que seu irmãozinho ganhe presente, você vai fazer assim com seu irmãozinho, vai fazer seu irmãozinho chorar. E ali eu me senti injustiçado e me senti um monstro por estar chorando, por me sentir injustiçado. E aí meu pai viu aquilo e brigou com a minha mãe, de tipo, porque ela deu moral pra birra do Rodolfo, de dar um presente pra ela, e me bateu por eu estar dando birra, porque eu era grande e eu podia apanhar. Então, tipo, injustiçado, me sentindo um monstro e dei birra. E aí, eu acho que a partir daí, o Rodolfo, meu irmão, ele teve essa de tipo, se o meu irmão ganhar, eu dou uma birrinha aqui, eu vou ganhar também. Coisa de criança, gente. Toda criança faz isso. Eu era terrível também, mas eu tô contando um ponto de vista. E aí tinha essa. Quando era aniversário do Rodolfo, coisa e tal, eu não ganhava as coisas. Eu lembro dele ganhar macacãozinho, nunca tive um macacão. Dele ganhar, sei lá, coisinhas assim, e eu não ganhava. Mas no meu ele ganhava. E aí eu parei de brigar com isso, parei de questionar. Eu aceitei. Porque se eu errasse, eu me sentia um monstro. Mas o que eu fazia? Eu batia no meu irmão. Batia. Porque ali, como assim? Meu pai e minha mãe vai fazer tudo por ele mesmo. Já porque eu lembro, quando eu era criancinha, se eu desse birra de alguma coisa, eu apanhava e nunca mais. Agora, ele dava birra querendo uma coisa e recebia, tá bom. Mas apanhar ele vai. E aí eu não batia assim, de espancar não, depois eu espancava. Mas eram uns croquezinhos na cabeça. Tá bom, sabe o que é? Yeah! E aí ele gritava, eu apanhava de novo, né? E aí teve aquela fase também de tipo, de irmão, né, gente? De ele
quieto, e ele começar a chorar falando que eu bati, e eu, tipo, nem bati, e ele tava chorando, tipo, away. E já teve vezes que, tipo, eu bati e falei que eu não bati só pra não apanhar, e meus pais começaram a acreditar em mim, de tanto que ele chorava. Eu falei, gente, eu não fiz nada. Ou batia nele e corria pra um outro quarto pra falar, gente, eu tô aqui. E ele, tadinho, gente, sofreu na minha mão. Mas eu vi, gente, que tudo começou desse episódio, que eu me senti injustiçado e me senti um monstrinho. E aí, desde então, eu meio que tinha essa de às vezes ver o meu irmão recebendo as coisas antes de mim. E eu sou grato pela minha mãe, o que a minha mãe faz por mim, mas eu não falo sobre isso. É como se, tudo bem, não fez mais que sua obrigação, já que você faz tudo por aquele ali, eu tô, né, mereço também, né? Mas isso no meu inconsciente, aqui, ó, rola aqui dentro. Aqui eu amo tudo, sempre que eu posso eu falo pra ela, coisa e tal, mas não é uma coisa natural. Quando eu falo que amo a minha mãe, que coisa e tal, né? Não falo. Eu acho que era difícil também. Meus pais estavam sendo pais pela primeira vez de crianças, né? Hoje é muito mais fácil você levar tudo mais numa boa. E teve esses momentos, quando eu cresci um pouco mais, eu falei, eu quero ir para uma agência de modelo, eu quero ir para TV, eu quero ser artista. E eu que insistia, eu que ia lá e falava, levava as broncas pra, me leva ali na Talentos Brilhantes, me leva lá em Goiânia, me escrevia cartinha, sabe, pra ver se eu recebia o meu sonho. Aí, tá bom, depois de muito insistir, de levar não, de ouvir que, eu tinha que criar vergonha na cara, não da minha mãe, mas do meu pai. Meu pai era muito, muito bruto e severo pra criança, ainda mais filho dele naquela época. Pros outros da rua era grandeza, né? Mas é assim que a vida é, né? Pros de casa, essas coisas. E eu sei que, como eu já disse, meu pai melhorou muito, mas era isso que eu ouvia. Aí quando eu recebia de tudo que eu enfrentava, aí enfim eu conseguia, o Rodolfo ganhava também. Parece egoísmo? Não é egoísmo, mas é tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo. Eu pensava isso, mas aí só tinha essa condição. Eu só conseguiria realizar se o meu irmão fosse também. E acaba que eu me limitava, porque se eu pensasse grande, era eu que ouvia, tipo, a gente não tem condições, a gente não faz isso, coisa e tal. Mas aí eu entendia, poxa, se eu insistir muito, eles vão dar pra mim, mas eles vão ter que dar pro Rodolfo também. E aí a gente não vai ter o que comer, porque tinha um drama lá, que a gente era muito, né, parecia que a gente não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, sabe? Eu sei que não era assim, eu sei que minha mãe batalhava bastante e ganhava um bom dinheiro, não um bom dinheiro, mas o suficiente pra gente não passar nunca nenhum perrengue. Mas o que ela apresentava pra gente era um drama tão, meu Deus, isso era. Então eu e Rodolfo, a gente tem problemas financeiros hoje com o dinheiro por causa de tudo isso, sabe? Então, cara, é o que é. Eu não tô falando mal da minha mãe, tô falando o que é, o que foi, né? Eu amo a minha mãe e eu me esforço muito pra ser melhor ainda, sabe? Pra pegar essas coisas que ficaram enraizadas dentro de mim, dentro do meu irmão, por causa de uma criação cheia de medo, cheia de desafios e tal, como é normal, e mudar isso, evoluir, sabe? Se ela foi assim, imagina com os pais dela, imagina com os pais dos pais dela. Então eu quero mudar essa realidade para os filhos que virão, né? Outra coisa, eu sempre quis muito ter filho. Quando eu comecei a ter consciência desses comportamentos que eu tinha que melhorar, senão eu ia ser igual meu pai e minha mãe, eu falei, não vou ter. Enquanto eu não ser melhor ainda, eu não vou repetir padrões. Não que eu tive uma criação ruim, eu tive uma criação maravilhosa, mas tem traumas e medos e coisas que eu não quero passar pra frente. Então eu tenho que melhorar, e é pra isso que eu melhoro. Eu entro em contato com muitas pessoas, eu viajo bastante, eu conheço muitas realidades, eu me trato, né? Enfim. Então foi essa percepção que eu tive quando eu cheguei ali, sabe? Onde começou tudo que eu sinto até hoje, assim, né? E aí, nossa, naquele momento ali você tem que cuidar da criança. Então eu fui lá e mudei essa memória, tipo, eu não dei birra. Quando minha mãe deu o carrinho pro Rodolfo, eu não dei birra. Se eu não dei birra, eu achei ok, o Rodolfo
sentiu amado, sentiu incluído. Eu acho que no fundo ele só queria brincar da mesma coisa que eu. Mas aí depois que ele viu que eu dei birra, que eu não quis, aí eu acho que ele quis competir comigo. E virou realmente uma competição ali na nossa infância, né? A gente não se dava totalmente bem o tempo todo. Principalmente perto da minha mãe e do meu pai. Quando tava nós dois sozinhos, nós, até hoje, quando tá com a minha mãe e meu pai, a gente sempre arruma um jeitinho de ter um debate. E tá, coisa de irmão, mas talvez isso mude, porque eu percebi que até hoje tem coisas que o Rodolfo faz questão de não melhorar pra minha mãe. E a minha mãe faz questão de se doar, porque é da minha mãe se doar. Ela doa reclamando, né? Tipo, paga as contas da pessoa reclamando, mas paga, sabe? E o Rodolfo, ele vê isso acontecer e ele recebe de bom grado. E eu fico, ai meu Deus, não pode. E eu brinco com a minha mãe e falo, se você não deixar o Rodolfo se virar, ele não vai assumir a responsabilidade de fazer isso e tal. Lembrando, gente, que são casos e casos. O Rodolfo é incrível, ele é trabalhador, ele, sabe, ele é muito inteligente, ele sabe o que faz, mas na questão família, todo mundo volta a ser criança, volta a ser meio que dependente, você volta a ser quem é ali, isso não atinge como pessoa, coisa e tal. E aí meu terapeuta fala que, poxa, não foi só uma situação que seu irmão criou, quando ele viu que poderia aproveitar que a sua mãe, ela se doa demais, ela faz muita questão das coisas, ele aproveita disso. Foi a sua mãe que ensinou ele isso, sabe? E também não é culpa dela ser isso, ela não sabe fazer de outra maneira, sabe? Às vezes é preciso um rompimento, às vezes até brusco, para isso parar de acontecer, né? E isso só comigo é muito raro isso, é muito raro eu pedir alguma coisa, né? Essas coisas de viajar mesmo, de querer morar fora, quando que aconteceu, quando eu fui morar em Santa Catarina, mesmo para romper isso aí, sabe? E enfim, eu observei isso. Só que isso não resolveu. Ele falou, poxa, você ainda tá com algum sentimento, vamos ver enfim, finalizando, eu acho que é essa questão de não ser muito amoroso com a minha mãe, ficou essa de tipo, eu sou meio que o vilãozinho, porque tudo que ela faz de se doar, eu acho que ela devia fazer pra ela e não pros outros, né? Então, como eu já sei que ela vai fazer isso, eu evito ficar muito em contato, até pra ela não fazer por mim, sabe? Pode perguntar à minha mãe, ela chega lá em casa e fala, não quero que ela encoste em nada, não quero que ela mexa em nada, não quero que ela arruma nada, não quero nem que ela entre no meu quarto, porque senão ela começa a arrumar tudo. Mas não é por isso, eu quero que ela descanse, eu quero conversar com ela, eu quero sentar perto dela, sem poeira voando, sem batendo coisa. A minha mãe não consegue, velho, ficar parada. Então às vezes eu peço que ela nem venha, eu falo, não, eu quero ir aí, a mãe não venha. Eu preciso fazer uma coisa aqui, eu vou precisar ficar em casa o tempo todo, eu não quero faxina, porque se ela vier, eu vou fazer muita questão de priorizar ela, eu querer passar um tempo com ela e tal, mas aí vai ficar essa competição de ela querer fazer as coisas, eu querer ficar com ela, levar ela no cinema pra passear, conversar e tal, e não. Então fala, vem num dia que eu não vou estar em casa, tipo, eu te vejo, vou fazer minhas coisas, você faz o que tiver que fazer, pana as poeiras aí e eu volto, tipo isso. Tô errado? Tô. Quem não tá? Todo mundo. E aí eu voltei lá pro meu 1 ano, sem querer, 1 ano não, um dia, né? Eu tava dentro da barriga da minha mãe, foi a primeira vez na vida que eu senti raiva, sabe? Uma raiva unida com ansiedade ou com confusão, não era uma raiva tipo de ódio. Eu lembro ali, ó, de estar com uma coisa, eu lembro hoje, né, porque eu fiz a regressão, de estar com algo muito grudado na minha cara e alguém tentando pegar, me puxar, e a pessoa puxava pela minha cara, né, e eu tava com raiva, assim, né, disso. Eu tava lá no meu conforto, na barriguinha da minha mãe, e comecei a sentir isso, alguém tentando me tirar, mas de forma às vezes um pouco até violenta ali, me puxando pela cara, né?
E eu era muito pequenininho, isso. E às vezes eu ficava até assim, como eu não sabia que eu ia nascer, eu ficava achando que estavam fazendo algo de errado com a minha mãe, né? Tipo, mexendo na minha casa. E então eu senti esse primeiro sentimento de raiva ali, né? E aí eu tenho a responsabilidade de ir lá e mudar essa memória e tal, aí fazer o neném entender que ele vai nascer, que isso as pessoas lá de fora não estão vendo, né? Mas eu preciso saber se a minha mãe passou por alguma coisa no parto, assim, algum tipo de desrespeito, né? Não falo questão sexual, eu falo questão de, poxa, principalmente a mulher naquela época, tinha muita gente que não tinha menor consideração de ficar falando as coisas, e às vezes de ir lá e cortar e machucar a pessoa, a grávida. A gente tem muitos relatos disso. E Deus me livre alguém do meu círculo passar por isso. E muitas vezes as mulheres não falam o que passam, de vergonha, sabe? Vergonha de ser mulher e ter que contar que é mais um número que passou por isso, sabe? E tem que escancarar, e não só escancarar não, pegar uma faca e ir lá e meter na cara da pessoa. Brincadeira, mas né, quem não faria isso? Enfim, essas foram as memórias. Eu fui lá e resolvi, depois fiquei um tempo conversando com ele, poxa, como que eu me comporto agora com a minha mãe e tal. Porque realmente dá uma aliviada, assim, dá uma aliviada quando você entende os porquês do seu sentimento. Eu ficava às vezes, poxa, eu tô com saudade da minha mãe, coisa e tal, mas ela me liga, eu não falo pra ela que eu tô com saudade. Eu fico escutando ela falar, fala uma coisa, eu nem sou de sorrir muito também, coisa e tal. E aí tá ali, tá naquele sentimento de injustiça, tá aquele sentimento de deixa que eu faça as coisas por mim, vai fazer ali pra outra pessoa, porque eu, às vezes era aquele medo de conquistar as coisas e ter que dar de graça pro outro também. Enfim, é um monte de coisa, tá vendo? Às vezes um comportamento pequeno causa um monte de empecilhos e que a pessoa não se permite mais ser quem é, ou falar o que é, ou falar, tipo, poxa, eu não tô me sentindo injustiçado, sabe? E a pessoa tem que engolir isso e isso virar um trauma, uma coisa. E são coisas que a gente nem imagina que a gente tem que resolver. Não só para viver melhor, mas para não passar isso adiante, sabe? Se eu tenho intenções de ter filho, eu não quero passar, eu quero resolver tudo. Às vezes as pessoas falam que é besteira mexer com isso, mas é besteira para quem é acomodado e acha que a vida é assim, nasci assim, vou crescer assim, nunca vou melhorar. Me poupe, eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero olhar para o Maitan de um ano atrás. Eu já olho para o Maitan de um ano atrás e falo, gente, melhorei. Não é isso. Amo minha mãe demais, mãezinha. Não sei se você tá assistindo isso. Te amo, você é o maior exemplo, você de doçura, de tudo. Então o que eu acho sobre você, o que eu falo sobre você era diferente de como eu agia com você. Tipo, eu falo de você como uma coisa mais especial do mundo, e às vezes eu tô perto de você e eu te trato como algo não me toque, assim, sabe? Tratava, porque agora eu entendi o porquê disso. E eu, sabe, eu perdoo você e me perdoo também, porque eu era uma criança e você também, sabe? Uma mulher de 20, 30 anos, né? Eu com 37, se eu tivesse um filho aqui, meu Deus do céu, eu ia chorar, sabe? Sem saber o que fazer. Imagina, toda a responsabilidade, você ter que escolher as palavras certas sem saber o que é certo. Talvez eu só queria agradar, só queria que um filho parasse de chorar e o mais velho parasse de dar birra, né? Mas enfim, é todo mundo criança, todo mundo aprendendo a viver nessa vida. E é isso, peço perdão, digo que te amo incrivelmente. E mesmo que não seja automático chegar e abraçar e todo aquele amor, vai passar assim, porque é o que você merece, né? E é o que eu mereço também, né? Colinho de mãe e de pai também. Meu pai, vou falar mais sobre ele, já falei muito, né, sobre ele, essa coisa da gente parar de se enfrentar. Hoje meu pai e a gente se abraça, a gente conversa, eu faço questão de sentar e ouvir, né, mais assim, meu velho. E é isso, cara, sem se culpar,
sem desculpar. A gente é um pouquinho de tudo que passa pela nossa vida, tudo que a gente aprende e tal. Então, bora pra academia, gente. Chega de conversar. Vim pra casa. Procurei academias ali perto do Goiânia Shopping. Eu não encontrava, mas não sabia o caminho. Então, mais seguro vir pra cá mesmo. É Piano Bianco. Ruim é o horário, né, gente? Já tá cheio. Lá fora tá acontecendo um apocalipse poeira. Sério, eu nunca vi tanta poeira no céu mesmo. Ali tá tendo alguma coisa, um desmatamento, sei lá. Vou subir lá pra pegar uma água e mostro pra vocês. Mas hoje foi bem falatório, né? Bem falatórios nossos. Tá bem. Ai, vem comigo. Eu sou meio desajeitado pra sair do carro. Ai. Tô ainda dolorido de ontem, né? Malhei pernas. Mas será que eu pego meu bichinho? Depois eu pego. Que hoje é aniversário do FIFA. Eu vou. Olha do fome. Mas eu vou. Eu posso fazer um whey protein agora. É verdade. Preciso guardar tudo pra noite. Posso comer só proteínas agora. Tipo umas 400, 300 calorias. E amanhã eu fico o dia todo de Chedjon. Além de que tem uma aula experimental com o Bruno de manhã, bem cedo ali no bosque. I need water. I need some water. Acho que a ansiedade pra comer, quando no dia que eu sei que eu vou comer, eu fico um pouco ansioso. Aí eu acho que piora esse negócio da... Rapaz, o que tá acontecendo com o mundo? Não sei se dá pra vocês verem, mas ó. Olha lá, só a poeira lá no horizonte. Eu vou lá no 8º andar só pra ver. Sou doido de perder. Ai, cachorro. Esse é aquele cachorro de sempre. O Pudim não era assim, não. Era chatinho também, mas, né? Respeitava as pessoas. Ei, cabelinho. Vou cortar semana que vem. Já. Vamos lá ver. Meu pai do céu. Olha a cidade tomada de poeira. Caramba. Que foi isso? Gente. É Jesus voltando. Missão cumprida. Glória a Deus. E o friozinho chegou com tudo. Hoje eu uso a minha blusa de frio que eu comprei. O Brasil. Bicho. Estamos bem. Agora chegar em casa, tomar um super banho. Se eu consigo fazer alguma coisa ainda no computador. Nada, né? Vou fazer os exercícios vocais e me arrumar e já ir lá encontrar o FIFA. Eu vou assistir a mentoria da Lifestyle. Hoje é alguma coisa rumo ao 100K. É isso. Bora lá trabalhar. Estamos em processo de construção de carreira. E é importante os estudos.
Cheguei, Brasil. Fiquei longe do FIFA. As estrelas do 7º episódio. Daqui a pouco eu vou permear pelas mesas. Aniversariante do dia, a gata. Aniversariante do dia, gente. Menos de um ano, ficando velho, mais renova aqui. Isso é importante. O importante é rejuvenescer. Parabéns, Fefa. Essa aqui é minha best. Muita fofoca rolando aqui nessa mesa. Aí o cara disse que ia fazer por 1.200. Não vou postar isso, hein? O aluguel acho que não, o aluguel. Inscritos do Python. Yeah! Segundo vlog que eu saio aí. Dá tchau pro meu vlog. Dá tchau pra minha galera. Eu já tenho 26 seguidores. Tem quantos já? Já tenho 26 seguidores. Olha só. Quem me segue é só a galera que aparece nos vídeos pra poder assistir. Ah. Mas eu não divulgo, a minha intenção é só aprimorar essa coisa de filmar e tal. Tem quanto tempo fazendo já os vídeos no YouTube? Nesse ano já vai fazer 60 dias agora. Tem quantos vídeos mais ou menos lá? Quanto quer? Quantos vídeos mais ou menos? Ah, vai ter 60. É. Vai dando. Eu tenho que sentar ali, eu vou dividir. Você me ajuda a botar ali naquele cantinho? Tá bom, hein? E a moto nada. Não. Quem, você quer comer também? Não, achei que era a minha. Ah, demorou. Mas você pode pegar uma fatia, eu te dou de presente. Agora você vai pegar. Vou dividir com a Marta, não que ela mereça, mas Não que ela mereça. que a Marta tem uma história. Tem, sou rancoroso. O ano passado, início do ano passado, me arrumei todo bonito pra ir pra Brasília, no aniversário de uma amiga. E ela ia também. Falei, nossa, que massa, eu, o Felipe, ela e a Dani num carro. E eu, grandão, eu vou na frente. Cheguei lá, todo bonitinho, arrumadinho. E ela na frente, eu esperando ela sair. Ela não saiu. Ah, eu passo mal. E não sei o que. E beleza, passa mal. Vou atrás, né? Fazer o quê? Quando eu cheguei atrás, que eu vi que ela era tagarela, risonha, eu achei que quando eu passo mal, gente, eu vou com a sacolinha assim, ó. Não posso olhar pro nada. É, aí ela botou os pés assim no para-brisa, para-choque, sei lá, para-brisa. Aí eu falei, ah não, agora eu vou atormentando essa véia até chegar lá. Ele foi empurrando o banco. E enchendo o saco, assim. Quando eu desci do carro lá em Brasília, eu tava todo amarrotado, humilhado. E aí, pronto, agora somos muito amigos. Tô esperando a hora da vingança. A vingança nunca é plena. Bora comer, gente. Olha que delícia. Tá bonito aqui. Lindo demais. Perfeito lugarzinho. Olha quem chegou, Bambelinha. Matou uma pizza já. Era dele. Vamos comer, tá bonitinho. Minha casa pra olhar. Galera devorando. Chegou o bolo, gente. Chegou o bolo.
Vai pra cima. Sério que é assim? Se eu fizer isso, ele pula lá na Serjane. Esse é o Benzies, o dono das correntes que vocês gostam. Filma aqui, ó. Tá com corrente nele? Tô. Brincos. Faz que nem a propaganda que eu fiz pra ele, aí morde assim e solta. Ó. Não dá. Não Aqui dá. eu fiz curtinha. Com a língua dá, essa língua de cobra. Ah. Oi! Oi! Tá comendo por dois, Dani? Oh, meu Deus! Agora é pra mim. Marmelada. Ai, que linda que ficou. Já vou te contratar, você já. Ai, gente, alguém corta pra mim. Ele quer que eu vá contar? Eu vou. Nossa, que obra de arte! Pra mim, eu mereço. Que delícia! Não é, Bambelinha? Muito bom! Se eu morrer na cirurgia, você vai ter Né? Não vai morrer não, é só duas amígdalas e um adenoide aí no nariz. Tá com medo de fazer cirurgia ali. Vai salvar a sua vida. É, bicho. Comi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias de pizza. Tomei meia taça de vinho e uma Coca KS 0. E 2 pedaços de bolos de chocolate com muito açúcar. Fazer o que, né, Brasil? Deixa eu até arrumar o bolo aqui, porque a Dani mandou o bolo que eu tinha dado pra ela. Arrumado pra ela, porque ela não quer comer. A Daniane tá com essa de não querer comer. Ela tá meio assim, ai... de não fazer as coisas, não querer fazer as coisas. Quem que ela pensa que é? Mãe dessa criança? Não quis fazer chá revelação. Beleza? Tudo bem, até reconheci, comemorando o sexo do bebê. As pessoas da torcida pra menina, torcer pra menine. Queride, ela vai ser o que ela quiser ser. Vai cuidar dela, pretende dar amor, cuidados e estrutura para ela fazer as escolhas dela com sabedoria e sabendo que teve um bom exemplo em casa, né? E que mais? Ela não tá querendo fazer fotos. Sabe, o agora é sempre assim. Eu sei porque eu passei por isso na minha formatura. Eu acho que eu contei isso. Que eu não tava nem aí pra minha formatura, sei lá. Gente, eu contei isso. Eu lembro de quando eu tava em Curitiba, eu fiz um vídeo sobre isso. Será que esse vídeo foi pro ar? Contando a minha formatura? Agora eu não lembro. Porque um monte de vídeo se perdeu. Que eu não queria o álbum de fotos, não queria participar. E a minha mãe falou que é uma vez só. Então tá bom, ela me ajudou a pagar. E aí hoje, tipo assim, nossa, eu agradeço tanto por ter feito, porque eu olho coisas que eu no dia a dia não lembro. E aquele foi um dos melhores dias da minha vida. Então, e é uma vez só, eu falo, a formatura é uma vez só. Eu não vou fazer outra faculdade. Nunca pensei em fazer outra faculdade. Apesar de ter começado muitas antes da arquitetura, né? Não vou, jamais. Então era uma vez só. Que nem ela pensa em não ter outros filhos. Então, cara, uma vez só. Então pensa um dia ela não ter essas recordações, nada. Então, a cabeça muda, gente. Eu falo isso porque a cabeça muda. Às vezes você não faz pela Dani de agora, mas faz pela Dani de depois. A Dani que vai ser sempre mais sábia, sempre mais evoluída. Olha, o barzinho de rock tá bombado ali.
negociei tudo. Então é isso, gente. Então a vida é isso. Eu vou dar esse conselho pra ela, cara. Faz pela Dani do amanhã, pela sua filha, sabe? Ah, você não quer, sabe quando você faz uma coisa só pelo outro? Às vezes, é aniversário da sua mãe, você tá com preguiça, mas você vai lá pela sua mãe, você vai lá dar o ar da graça, então, cara, não custa nada tirar essas fotos, não precisa ser uma foto, pessoa beijando a sua barriga, nem nada, mas não, só uma foto valorizando essa barriga linda, porque ela tá linda, gente, ela tá muito bonita, ela tá uma gravidíssima, uma gravidona, um rosto lindo, uma barriga linda. Bonita, grávida. Então, eu vou falar sobre isso. E se não quiser também? Se não quiser, não. A gente vai fazer essas fotos. Eu dopo ela. Não tem como dopar, né? Mas ela tinha que... Não tinha nada. Ela não tinha que nada. Mas seria legal ser. Ai, ai. Às vezes fazer um chá de bebê, não sei se ela vai querer também. Porque aí fica muitas coisas away, assim, que as pessoas dão. Muito nada a ver, sabe? Vou dar uma fantasia de Barbie pra criança. Fantasia de Barbie, gente. For the love of the cabaret. Né? Vou dar uma boneca, sei lá o que chora e mama. Enfim, vamos lá no bar de rock, ver se ainda tem IPA pra hoje. Quarta-feira, meia-noite. Deixa eu estacionar direitinho aqui. E eu tenho que abastecer. Não, e o Magno caiu na Blitz. Marido da Vanessa tava bebendo com os amigos. Ai, Deus me proteja. Vou tomar uma IPA. Mereço? Não. Mas ó, amanhã é dia de um. Só vou quebrar o jejum se minha mãe vier. Então, assim, tomara que ela venha, lógico, né? Ainda mais depois de hoje, né? Aquilo tudo, né? Que aconteceu, que eu conversei lá com o terapeuta e tal. Vai ser legal. Mas se não vier também, bom também. Pode vir na sexta ou no sábado. É isso. Bora lá. Marília Mendonça tocando na Rua do Lazer. Só os perdidos no mundo, ó. Rapaz, eu acho que ele tá recolhendo as coisas lá. Gosto muito dessa rua. Ó. Rua do Lazer. Muita arte. Bora lá no bar de rock. Perfeita demais esse cervejinha. Eu faço isso, meu mestre. E eu vou com quem? Tem 4 Dieta que não durou 2 dias. Ah, mas vou recomeçar, lógico. Vocês viram tanto que eu emagreci em 2 dias? De 99 para 94. Porra, 2 meses pra curar uma mão tá no erro, né? Porque é 30 dias mais 15 de recuperação. C'est la vie. Cheguei e esqueci o bolo de chocolate no carro. Trouxe pro meu irmão. Eu até ofereci pra Vanessa levar. Mas ela, o Jorge não come. Eles ali, já que a Dani guardou, pra mim eu vou levar pro meu irmão, porque amanhã eu não estarei comendo e nem hoje mais nada. Já exagerei o suficiente, né? Espero que eu não, a pesar amanhã, esteja com 100 quilos. Porque assim, né? Demora dias pra emagrecer.
dias para emagrecer 10 quilos, 1 dia para recuperar 10 quilos. Gente, ainda bem que eu desci, eu não tinha trancado a porta também. Maitãozinho. Não tinha ali, cara. Janela aberta. Deus está em tudo. E acho que eu não trouxe mais nada. Aí assim o dia acaba. Acho que tem mais de 1 hora o episódio de hoje. Porque eu falei muito. Não quer dizer que muita coisa aconteceu, mas que eu falei muito. E eu preciso me organizar. Preciso ir na academia 1 hora que não tem muita gente. Apesar que hoje eu consegui fazer tudo. Mas eu gosto de fazer na ordem. Hoje eu não fiz na ordem, porque chegou a hora, o equipamento estava em uso. E a Pano Bianco não tem a quantidade, né, que a Smart Fit tem. E hoje, por estar mais frio, eles deram economizada no climatizador. E aí, quem que sentiu muito calor, Joe. Então, vamos ver amanhã. Organização melhor para esse dia. Eu preciso estudar Thiago Kiss. Estudar minha carreira. Vamos ver se o brother enviou um e-mail. Vou tirar os documentos do senhor Altino. Que hoje se me enviar, pedir para ele o número do IPTU, ele mandou Ele mandou uma foto do IPTU cortada. Tem base. Cortada justo no número do IPTU. E aí até eu convencer ele a me mandar outra. Foi um Deus nos acuda. Ele só conseguiu me mandar à noite. E é isso. Vou fazendo de pouquinho em pouquinho. Consegui cadastrar também o projeto do Luciano no Alvará Fácil. Simplificado. Glória a Deus. Cheiro forte, gente. Esse cheiro é de quê, Rodolfo? Sim, esse cheiro forte. Você esquentou alguma coisa no micro-ondas de novo? Você bateu alguma coisa aqui? Não, mas não bati nada não. Um cheiro muito forte. Mentolado. Que óleo? Você passou onde? Nossa, me cheirou? É, realmente, o gosto daqueles óleos. Eu tenho uma ali de lavanda pra cheirar, pra dormir bem. Vamos, mimi. Tirar roupa, fazer meditação. Mimirei. Até amanhã, gente. Que dia. Massa.